E aí, vamos lá falar agora de poluição. Poluição do solo, que eu acho que é a menorzinha. Menorzinha não, porque tem menos poluição do solo, mas em questão de assuntos, né? Então, a poluição do solo, lembrando que poluição é qualquer substância que seja lançada no ambiente que o desequilibre, né, que não seja natural do ambiente. Então, quando a gente fala de poluição do solo, ela ocorre principalmente por causa da agricultura, né, que lança fertilizantes químicos, e esses fertilizantes com certeza vai desequilibrar as cadeias alimentares presentes no solo. A gente fala também na agricultura a questão dos pesticidas que contaminam o solo, né? Primeiramente o solo e depois são levados pelas chuvas. A pecuária também traz poluição do solo quando a gente fala dos dejetos produzidos a partir das criações de animais, sem contar também que os grandes rebanhos acabam pisoteando o solo e deixando o solo mais compacto, prejudicando também o solo, né? E quando a gente fala também de pecuária em relação à poluição do solo, eu vou lembrar não só também da poluição, né? As grandes áreas que são desmatadas para a criação de animais, né? Para o desenvolvimento da pecuária. Aí não é só a poluição, mas eu quero tratar de uma forma geral, tudo que vai prejudicar o ambiente, tá? Então a pecuária também prejudica muito o solo. Esgoto doméstico, que é lançado, né? Os dejetos produzidos pelas casas, fábricas, que muitas vezes são lançados no solo. E também a gente tem que lembrar que as fossas sépticas, as fossas, né, que ocorrem, né, são mais comuns nas regiões rurais, mas elas precisam ser bem, ter uma boa manutenção para não contaminar o solo. E falando mais em uma cidade maior, quando a gente fala também de poluição do solo, a gente tem que lembrar dos lixos, né? Ou melhor, os lixões. Existe já há anos uma lei que nenhuma cidade mais do Brasil podia ter lixões, né? O lixo deveria ser tratado com mais cuidado para não poluir o solo. Mas a gente sabe que nem sempre no nosso país as coisas acontecem como estão na lei. Então, por exemplo, a minha cidade ainda tem lixão, né? A gente sempre dá um jeitinho nas leis e consegue dar um jeitinho. Muitas vezes esse jeitinho prejudica a natureza. Então, o lixo, né, produz chorume, sem contar as substâncias químicas embalagens, por exemplo, também quando eu falei da agricultura, eu não comentei que as embalagens de pesticida muitas vezes são lançadas, descartadas de formas incorretas, e esse resto dessas substâncias vão poluindo o solo, né? Os lixões a céu aberto acaba poluindo muito também o solo, sem contar que acaba atraindo insetos, né? Ratos, moscas. Também quando eu comentei do esgoto, gente, a gente tem que lembrar que através do esgoto a gente tem vários parasitas e bactérias que chegam no solo e que depois podem ser causadores de várias doenças aos seres humanos. Agora, falando da poluição da água, nós temos no caso da eutrofização, né, que é quando a quantidade de matéria orgânica na água, por causa do lançamento de esgoto, principalmente esgoto doméstico, é um curso de água com baixa quantidade. Então, falando da eutrofização, como eu estava dizendo, ela ocorre quando o esgoto doméstico é lançado em curso de água, né, no rio, com baixa quantidade. Também pode acontecer em grande quantidade de água, porque depende da quantidade de esgoto e a quantidade de água disponível para dissolver esse esgoto. Então, quando o esgoto doméstico, que é rico em matéria orgânica, cai nesse curso de água, então, quando essa matéria orgânica chega na água, ela serve de alimentos para várias bactérias que aumentam em grande quantidade porque tem uma grande exposição de alimento, e essas bactérias também consomem o oxigênio disponível na água. Então, com a baixa quantidade de oxigênio na água, os peixes vão sofrer, né,
quase eles vão ficar sem ar dentro da água, né, gente? Porque a quantidade de oxigênio vai ficar baixa e pode levar os peixes a morrerem sufocados porque não tem oxigênio na água. E é comum a gente também observar quando há essa proliferação dessas bactérias que se alimentam dessa matéria orgânica, mudança da coloração na água, tá? Também pode ocorrer. Então a eutrofização é um fenômeno, né, na verdade, que ocorre por causa da poluição da água. Quando a matéria orgânica aumenta, né, por causa principalmente de esgotos, que são lançados nesses cursos de água. Outro também questão sobre os esgotos, que são lançados diretamente nos rios, né, pode ser mesmo em mares, lagoas, questão dos parasitas que são eliminados nas fezes humanas, né, tanto quando a gente pode pensar em vermes, a gente também pode pensar em bactérias, todas que são eliminadas pelo intestino, acabam contaminando essa água. E se essa água for servir tanto para, por exemplo, para irrigação, né, na agricultura, vai contaminar essas verduras, essas frutas, que se não forem bem higienizadas na hora da alimentação, também podem transmitir esses parasitas. Como se essa água também for usada para criação de animais, também pode contaminar esses animais dependendo do parasita. Nós temos alguns parasitas, né, que acabam usando o corpo de animais também como hospedeiro. A gente também tem, então é importantíssimo o tratamento do esgoto, coisa que não acontece normalmente nas nossas cidades. Outra questão da poluição da água são os detergentes, né? Os detergentes domésticos e até mesmo detergentes usados em indústrias, em alguns processos industriais, que são lançados diretamente na água dos rios e acabam formando aquelas espumas, né, na superfície dos rios. E o problema daquela espuma que acaba formando cisnes de espuma, né, de detergente, é que a espuma na superfície da água impede que a luz solar penetre na água. Mas a luz precisa penetrar na água para que ocorra a fotossíntese, né, pelos micro-organismos que vivem na água e realizam fotossíntese. Porque esses organismos são responsáveis, galerinha, pelo oxigênio na água. Então, raciocina comigo. Se forma uma camada de espuma sobre a água. A luz não consegue penetrar essa camada de espuma e chegar até na água. Então, aqui embaixo na água tende a ficar mais escuro. Olha o padeiro passando, ó. Tende a ficar mais escuro. Então, quem vive aqui, se ficar no escuro, não vai fazer fotossíntese. Não fazendo fotossíntese, não produz oxigênio na água. Não tem oxigênio na água, os peixes vão acabar morrendo porque não tem oxigênio disponível nessa água. Então, é uma sequência de ações que vão terminar na morte de vários peixes e outros animais, até mesmo das plantas que vivem no fundo dos rios e de todos os micro-organismos que fazem parte dessa cadeia aquática. Então, os detergentes também são grandes poluentes das águas do nosso país. Pesticidas e inseticidas, né? Eu comentei agora há pouco que quando eles são usados na lavoura, né, na agricultura, e logo após ou dias após ocorre uma chuva, essa chuva carrega todas essas substâncias químicas e joga, né, nos cursos de água. Quando não, também pode ocorrer a infiltração dessa água contaminada por pesticidas nos lençóis freáticos, né? Infiltra no solo e esses poluentes chegam até os lençóis freáticos. Aí a gente vai ter uma contaminação da água subterrânea, da água que está dentro do nosso subsolo. Em vez de usar os pesticidas, gente, um combate de forma mais natural, nós temos, né, a utilização de predadores naturais, que seria uma forma de ajudar a controlar as pestes nas plantações sem tantos danos ambientais. Ou então a utilização, né, de manipulação genética e produzir machos estéreis, machos que não consigam se reproduzir.
né? Assim, é uma forma também de diminuir as pestes, né? Que prejudicam tanto as lavouras e automaticamente vamos diminuir a quantidade de pesticidas usados na agricultura. Outro poluente também no Brasil, em geral no mundo, da água é o petróleo, né? Porque nós temos inúmeros vazamentos de petróleo, né? Lembrando que petróleo é uma substância oleosa, escura, e que é retirado do fundo do mar. Tem outros locais também que pode ser retirado, mas no geral nós temos vários locais que no mar, de onde eles retiram do subsolo o petróleo. E o petróleo é a base, né, da economia, porque é um combustível usado em todo o mundo. Então, mas muitas vezes há vazamento de petróleo nessas refinarias. E quando não, essas notícias são abafadas pela mídia, porque não é nem interessante essa divulgação, né? Claro que não, um ambiente, um acidente natural, acidente natural não existe, né, gente? Um acidente desse causando grandes impactos naturais, né? Então a mídia muitas vezes nem divulga. E o petróleo, além de sujar os animais, por exemplo, as aves aquáticas, aves que precisam entrar no mar, né, na água para se alimentar, elas ficam sujas de petróleo, depois elas não conseguem voar. Os animais aquáticos também sujos de petróleo são prejudicados, porque não tem sabãozinho lá no mar para poder ir lá, sabonetezinho, se lavar. Então muitos animais morrem sujos de petróleo, intoxicados com esse petróleo. Quando não, esse petróleo, essa substância escura que fica sobre a superfície do mar, também prejudica a realização da fotossíntese novamente. O petróleo vai impedir que a luz penetre na água. E se a luz não penetrar na água, o que acontece? Não há fotossíntese na água. Não ocorrendo fotossíntese na água, toda a cadeia alimentar aquática vai ficar prejudicada. Próximo vídeo, teremos a poluição do ar. Vamos falar então da poluição do ar. A poluição do ar, né, é a poluição da atmosfera, causada principalmente pela eliminação de fumaça pelas fábricas, carros. A gente tem agora muitas queimadas. Acabei de ver um post agora no Instagram de um biólogo que ainda mostrava fumaça no Pantanal. Parecia que, Deus me livre guarde, mas que o inferno tinha subido para a superfície de tanta fumaça que tinha lá nessa região que está pegando, sofrendo tanto com as queimadas lá no Pantanal. Então, essas fumaças prejudicam o ar, prejudicam a atmosfera, né? A gente também tem as cidades grandes, onde ocorre muito número de carros nas ruas e fábricas. Então a gente vai ver, vamos comentar agora, fazer um pequeno comentário sobre essa poluição do ar. Então primeiro a gente vai começar falando, né, do monóxido de carbono, que é um gás que incolor, né, ele não tem cor, não tem cheiro, só que ele tem uma grande capacidade de se combinar com a hemoglobina. E aí, o que acontece? Quando você inala o monóxido de carbono, ele entra no seu organismo e se liga, se combina a hemoglobina, e aí, meu caro, se não tem oxigênio já com a hemoglobina, o seu corpo fica sem energia.